Ora, espero que se encontrem bem na altura em que me estão a ver. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e investimentos em mercados financeiros. Vamos, assim, portanto, começar a análise do capítulo 12 de Broken Money de Lynn Alden. E, portanto, o título é Puxando do Caos para a Periferia. Portanto, aqui ficamos com uma ideia no sentido em que temos agarrado na linha do tempo de como é que os Estados Unidos têm vindo, sobretudo desde 1944, com o Tratado de Bretton Woods e depois com o reforço das políticas de Nixon em 1971, a ser a grande potência mundial. Portanto, depois do século XX, o modelo tem assentado em largar inflação maior nas periferias, ou seja, nos países chamados em desenvolvimento, e estes sujeitos a uma amarração ao dólar e ao resgate dos seus recursos, pouco mais têm a fazer do que aceitar e tomar o veneno com mais ou menos revolta. Portanto, está-se a verificar ainda nos dias de hoje, com a grande dívida, os grandes juros da dívida e os grandes problemas que o governo americano tem para se financiar, digamos assim, aquilo que está a tentar fazer na Venezuela, já falou na Groenlândia, agora está no Irão e, portanto, nos vários locais onde, digamos que desfoca aquilo que se passa em sua casa e vai tentar, portanto, colher recursos de outros locais, não para instalar lá a paz e a democracia, sim para colher benefícios a nível de recursos, como nós já tínhamos falado neste canal. Portanto, aqui temos mais uma vez o gráfico do poder de compra aqui até do pound, ainda era a Inglaterra, mas podemos, neste caso, fazer analogia e poder transportar para o euro, para o dólar, qualquer tipo de moeda. Aqui vimos que ao nível dos tempos, 100 pounds, ou seja, 100 libras inglesas, foram perdendo tanto valor que chegaram a zero. Ora, isto é um conceito que temos visto aqui, em que toda a moeda fiat, toda a moeda que é feita única e exclusivamente com carimbo do Estado, ela não é já, portanto, uma reserva de valor. É apenas um meio de troca e terá, do ponto de vista do investidor que somos nós, se queremos realmente investir numa carteira diversificada, temos de escolher ativos que, pelo menos, nos paguem mais daquilo que é o valor da inflação. Se o valor da inflação for 4, se for 5, se for 6%, nós temos de estar preparados para ganhar pelo menos 8, 9, 10% ao ano, que é para termos ganhos reais e não apenas nominais. Eu já referi também esta diferença. O valor nominal dos números é uma coisa, o valor real já tem de ser descontado após a inflação. E às vezes estas contas é o que a maior parte do pessoal que tem investimentos não faz, depois coloca dinheiro em depósitos a prazo, em títulos do Tesouro ou certificados de aforro e está consecutivamente a perder dinheiro todos os dias, todas as semanas, todos os meses e todos os anos. Portanto, a Reserva Federal Americana, que acaba por ser o Banco Central da América, tal como temos o Banco Central Europeu, tem 3 objetivos. Portanto, maximizar os empregos nos Estados Unidos, manter os preços estáveis, uma inflação a 2% é o ideal, é sempre a meta que muitas vezes não é cumprida, e manter os juros moderados
no longo prazo. Já falámos aqui da tal ponta da curva de juros entre relação ao longo prazo e ao curto prazo. Temos isto nos vídeos para trás. Eu tenho todo o livro Broken Money na parte, portanto, só dedicada exclusivamente ao livro, retirando todos os outros vídeos em que, se quiserem só na parte multi, vocês podem encontrar lá os vídeos desde o capítulo 1 até este capítulo 12, e que eu vou inserindo só os vídeos do livro, e aí vocês podem ver os vídeos e o conteúdo que está para trás e compreender um pouco melhor, caso queiram seguir o processo. Portanto, manter a estabilidade financeira é o requerimento base para atingir os 3 objetivos. Mesmo que o mandato do FED tenha implicações em todo o mundo, como tem, o FED só se preocupa em, de alguma forma, controlar aquilo que possa afetar os Estados Unidos. Portanto, este é o grande problema. Se as coisas, digamos que resvalarem e transpirarem para o mundo, o Banco Central americano está única e exclusivamente preocupado com o que vai depois ser devolvido à América e com aquilo que são os cidadãos, digamos que americanos. E cabe a cada um dos outros países tentarem verificar quais são as melhores políticas internas para que não sofra maiores consequências. Mas isto quando os Estados Unidos continua a ser a maior potência militar e quando o ser humano ainda vive pouco tempo saído, portanto, da altura das cavernas, em que é nas guerras que resolve os seus problemas e não noutro tipo de moral ou noutro tipo de costumes. Nós continuamos, portanto, a ter um modelo e a viver numa civilização ainda bastante retrógrada, porque realmente temos literatura, temos escritores e temos filósofos que nos abrem bastante os olhos, mas pouca gente lê. E imagina então que o Sr. Trump então não leia mesmo nada destas coisas e se preocupe só com o nível militar americano, o que é uma pena, porque só nos demonstra que realmente estão a chegar ao poder pessoas mesmo muito pouco inteligentes. Qual o problema dos países em desenvolvimento? Ao terem a sua dívida em dólares e por terem de comprar e vender nesta moeda nos mercados internacionais, estão sempre afetados com as mudanças de alinhamento americano, a nível económico, político e militar. Portanto, sobretudo quando não sabemos aquilo que líderes, como temos neste momento o Presidente dos Estados Unidos, em que outro dia ouvia um grande estatístico e um grande homem do mundo financeiro respeitado, portanto, tanto em toda a Europa como na América, em que ele dizia que por mais estatísticas e probabilidades que se fizessem, ninguém saberia o que iria fazer o Sr. Trump ao acordar e, portanto, hoje até construir modelos e fazer modelos estatísticos é muito complicado com cabeças deste nível, pouco, digamos que, com pouca previsibilidade, portanto, a dominar os destinos daquilo que se vai passando na nossa pequena ilha mundo. Portanto, depois tenho aqui uns gráficos que também vieram do livro de Lyn Alden para terminar esta primeira parte, em que o consumo do petróleo aumentou, sobretudo aqui, portanto,
de 1970 a 2000 e depois da década perdida realmente aumentou muito, muito, não diria quase que exponencialmente, mas significativamente. Temos também os bancos centrais cada vez mais a guardarem ouro nos seus portfólios, e isto tanto os bancos centrais como, portanto, os investidores, que o ouro normalmente em casos de imprevisibilidade e em casos de muita volatilidade, o ouro, a prata, costumam ser refúgios para investidores que receiam aquilo que se está a passar nos mercados, e o que é certo é que realmente tivemos nos últimos tempos uma prata a ir de 20 e tal dólares a onça para cerca de 80 a 90 dólares, e tivemos o ouro em um curto período de tempo também a ir de 1.200 a 1.300 dólares para, portanto, 3.000 e tal dólares. Portanto, foram refúgios no ouro, portanto, o valor também circula, ele não se perde. Agora há que saber realmente ter uma carteira bem diversificada. Eu, por exemplo, não era um investidor que costumava ter ouro no meu portfólio, mas a uma determinada altura resolvi ter 5 a 10% do GLD, talvez o maior ETF de ouro nos Estados Unidos e no mundo, portanto, resolvi ter esses 5 a 10% acomodados no GLD, o ETF de ouro, para que me pudesse, de alguma forma, equilibrar aquilo que seriam percas significativas noutros ETFs ou noutras ações a nível do meu portfólio. Portanto, como investidores, temos de ter sempre esta preocupação de, na diversificação e no contexto do mercado, tentar sempre ter um ponto de equilíbrio para que o nosso portfólio possa sofrer o menos possível. E por vezes, Ray Dalio, por exemplo, na Bridgewater, em 2008, ficou bastante satisfeito em ter perdido apenas 5% na grande crise de 2008, quando quase todas os hedge funds e as empresas que detinham ativos financeiros levaram rombos de 30%, 40%, 50%, 60%, e a Bridgewater teve um desempenho muito bom, mesmo perdendo apenas só 5%. Portanto, por vezes perder o menos possível acaba por ser o jogo que vai mais de encontro àquilo que é o caminho do investidor face àquilo que está a acontecer no mercado. Mas lá está, investir não é para todos, há que por vezes levar alguns socos no estômago, há que saber aguentar a porrada, e depois há que saber também que em baixas, se realmente detemos algum valor e sobretudo algum cash, que eu também detenho agora para investir, sabemos que é em pontos de baixa que existem ótimas oportunidades para entrar. Aqui, portanto, temos também aquilo que é, portanto, o dinheiro base de circulação e o dinheiro que existe, portanto, como currency, e aquele que existe como reservas. E vocês vejam que há sempre uma grande diferença entre o que é o dinheiro financeiro e o dinheiro dos mercados, digamos assim, e o dinheiro que está acomodado a correr na economia. Portanto, existem vários tipos de
portanto, unidades monetárias e, portanto, existe o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Este tipo de compostos monetários são diferentes porque com a subida da inflação nem todo o dinheiro respalda para a economia e não poderia ser mesmo, porque senão a inflação ainda se agravaria mais. Há dinheiro que é primeiro, portanto, colocado naquilo que são governos, bancos centrais e, portanto, entidades bancárias e aquilo que é todo o funcionamento do sistema financeiro e depois há então esse dinheiro que é utilizado no dia a dia. A diferença é brutal, portanto, nós podemos ter cerca de 3 a 4 a 5 trilhões, estou aqui a dar um exemplo, ou bilhões, como preferirem, de dólares a circular na economia real e ter 30, 40, 50 ou 60 a rodar naquilo que é a economia, digamos que financeira. Isto porquê? Porque a economia financeira é a previsibilidade daquilo que vai suceder no futuro. Portanto, não é só aquilo que se está a passar no momento, mas são financiamentos. Portanto, é tudo aquilo que já é para ser saldado no futuro. E quando as coisas transpiram e de uma forma menos correta, os ativos de um investidor é o passivo de outro investidor, e se há alguém a falhar no sistema, e se esse falhar no sistema acontece em cadeia, como foi o caso da grande crise de 2008, depois acaba por ter um efeito de contágio e de transmissão que se vai verificar em todo o sistema e é aquilo que nós esperamos que não aconteça. No entanto, a nível dos mercados, como eu já disse, só existem, portanto, só existem probabilidades, não existem certezas e é assim que vamos continuar a trabalhar e é assim que as coisas vão continuar a correr no dia a dia. Este capítulo 12, portanto, vai ser também ele destrinchado, eu penso que talvez entre 3 a 4 partes, porque realmente, e por estar em inglês e por ser algum conteúdo muito denso, eu tive a necessidade de o separar em várias partes para que não se torne muito maçudo e muito duro para o entendimento e a facilitação de uma forma mais simples de como é que estas coisas funcionam. Até a próxima e vamos continuar com, portanto, a análise do capítulo 12 do livro de Lynn Alden, portanto, Broken Money.